Fala pessoal, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre estratégias de regulação emocional, né? São estratégias que a gente pode usar justamente para regular as emoções, né? Regular a duração e intensidade de algumas respostas, sensações relacionadas à emoção. Essas estratégias são reavaliação cognitiva e estratégias de aceitação. Mas antes de falar delas especificamente, eu queria falar um pouquinho mais sobre essa ideia de regular emoções. A ideia de regular emoções não é uma ideia de controlar emoções. Por quê? Porque a ideia de controlar emoções, além de não ser algo necessariamente adaptativo e saudável, é algo que é muito difícil, invariavelmente não vai dar certo. Porque se a gente parte de um ponto de vista biológico, quando a gente sente alguma coisa, quando a gente tem uma emoção, isso é um estado de predisposição, é um estado de motivação para a gente agir, para a gente fazer alguma coisa, para a gente responder a algum estímulo, né? Seja algum estímulo externo, seja algum estímulo interno. E qual que é a questão? Esse tipo de coisa geralmente é bottom-up, no sentido que acontece, depois a gente percebe, depois a gente vem a ter a sensação, e você querer controlar isso de uma forma racional é algo que exige muita energia. E além de exigir muita energia, é provável que a maioria das pessoas não consigam, porque a tendência é a gente ser racional para justificar o que a gente está sentindo. É muito mais difícil você ser racional para justificar o contrário do que você está sentindo. Como assim? Tipo, parece que não faz sentido, mas é muito fácil você achar várias justificativas para justificar a raiva que você tem com alguém. Você vai achar várias coisas que aquela pessoa fez que você vai julgar errado para você estar com raiva dela. Se você tá com preguiça de fazer alguma atividade física, com preguiça de estudar, com preguiça de fazer alguma coisa, é muito fácil você achar várias justificativas que sejam congruentes com o que você está sentindo, com você deixar para depois o trabalho, com você deixar para depois a atividade física. Então a gente consegue ser muito racional, mas geralmente essa racionalidade ela confirma aquilo que a gente quer, aquilo que a gente está motivado a fazer, né? Ou motivado a não fazer no caso, né? Enfim, só fazendo esse parênteses. E não só isso também, mas emoções, quando você pensa nelas como esse estado motivacional, elas têm uma importância, né? Elas estão ali para alguma coisa despertou essas emoções e a gente precisa delas no nosso dia a dia para a gente fazer as coisas, as mais diversas tarefas. Então você querer controlar, principalmente no sentido de reprimir, de não ter as emoções, não é algo adaptativo, além de talvez não ser algo possível de se fazer, né? Falando agora das duas estratégias mais especificamente, reavaliação cognitiva e aceitação. As duas estratégias podem funcionar e podem ser úteis ou não, a depender da situação, a depender do contexto, a depender justamente de qual foi o estímulo que gerou aquela emoção, aquela ansiedade, aquela raiva, aquela tristeza. Por exemplo, reavaliação cognitiva, a ideia é justamente de você reavaliar seus pensamentos, tentando trazer evidência se aquilo que você está pensando tem base na realidade ou não. E isso acaba funcionando muito justamente quando a origem dessa emoção foi um estímulo externo, foi a interpretação enviesada de alguma coisa. Por exemplo, você conversou com alguma pessoa, aquela pessoa fez ou falou alguma coisa estranha, mas você não perguntou para a pessoa, você não tem nenhuma evidência, digamos assim. Mas aquilo ficou na tua cabeça, você ficou pensando, nossa, mas foi estranho, mas aquilo não tá normal. E de repente você começou a imaginar cenários, você começou a trazer outras informações, você criou toda uma hipótese do porquê a pessoa fez aquilo, ou não fez alguma coisa, ou agiu de um jeito, ou falou alguma coisa. E de repente todo esse cenário você está se sentindo ansioso ou você está se sentindo com raiva, mas teve um viés de interpretação muito grande. Então, nesses casos, por exemplo, uma reavaliação cognitiva é interessante você tentar trazer, tá, o que eu tenho na prática que a pessoa fez, o que eu tenho na prática que eu estou deduzindo e que talvez pode não ser assim, e com isso você acaba produzindo um afastamento e você consegue regular a intensidade e a duração dessa sensação, desse sentimento, dessa emoção. E a ideia aqui não é você fazer essa regulação, novamente, não é você deixar de ter a emoção, mas é você conseguir lidar melhor com o dia a dia.
Porque a ideia de regulação emocional é que você tem uma resposta emocional tão intensa que isso está te atrapalhando em algum aspecto da sua vida. Você não está conseguindo fazer alguma atividade, você não está conseguindo sair de casa, você não está conseguindo trabalhar, você não está conseguindo conversar com alguma pessoa que você precisa conversar. Então, nesses casos, é interessante você ter essa estratégia de regulação emocional para que você consiga fazer as coisas que você precisa fazer no seu dia a dia ou que são importantes para você, né? Às vezes você tem algo importante, mas por causa de uma ansiedade, por exemplo, você não consegue fazer aquilo que é importante para você. Mas você também tem, né? Uma coisa é você fazer uma reavaliação cognitiva, por exemplo, de algo que é isso que você deduziu, que você teve um enviesamento, né? E você faz isso fora da situação. Outra coisa, por exemplo, você querer fazer uma reavaliação cognitiva quando você está em um momento em que tem um estímulo relevante no ambiente produzindo aquele sentimento. Por exemplo, sei lá, um aluno está na sala de aula e o professor começa, entre aspas, humilhar o aluno, falando que ele não estuda, ele não presta atenção, ele não faz atividades e tudo mais. A pessoa pode se sentir com vergonha, pode se sentir ansiosa e vai ser muito difícil você fazer reavaliação naquele contexto e talvez não seja nem adaptativo você fazer reavaliação naquele contexto. Claro que é um exemplo meio extremo, mas é só para vocês terem essa noção, né? E a outra estratégia é a estratégia de aceitação. A ideia de aceitação é a ideia justamente de você aceitar aquela emoção e criar um espaço para aquela emoção, certo? E à medida que você cria um espaço para a emoção, é mais fácil você fazer as suas coisas, você continuar o seu dia a dia, você continuar nas atividades que são importantes para você, independentemente da emoção estar ali ou não. Qual que é o sentido disso? É uma forma de você manejar a importância que aquela emoção tem para você. Essa metáfora de criar um espaço, a gente pode pensar assim, um exemplo só, né? Pensem que o espaço de vocês é uma casa e que essa casa é a vida de vocês. A ideia de você criar um espaço para a emoção é dentro da casa você ter um cômodo específico para a emoção e você deixa ela naquele espaço. Você dá aquele espaço para a emoção. Você não só dá aquele espaço para a emoção, mas como você também não tenta comprimir a emoção. Você deixa a emoção do jeito que ela está. Concomitantemente com isso, você quer expandir o seu espaço, ou seja, você quer construir mais cômodos na casa, né? Você quer aumentar, expandir, digamos assim, o espaço da sua vida, você quer fazer mais coisas, você quer ter um repertório maior na sua vida. E o que acontece? Comparativamente, o espaço que a emoção ocupa às vezes é o mesmo, mas como você aumentou o teu espaço total, relativamente a emoção agora ocupa um espaço menor, e se ela precisar, ela tem mais espaço para expandir. O que acontece, principalmente na ideia de aceitação, não é nem tanto você regular a intensidade e a duração da emoção, mas é você controlar as consequências de uma determinada emoção. Porque às vezes quando a emoção é muito intensa, a gente tende a evitar de fazer coisas. Então a tendência às vezes é você ficar cada vez mais retraído, cada vez fazendo menos coisas, cada vez se expondo menos. E o que é que acontece? Se você vai fazendo isso, quando você tem a sua casa, você tem a sua vida, você tem o seu espaço, em vez de você ir construindo e aumentando a sua casa, o que acontece é que você vai tirando cômodos, você vai demolindo cômodos. E a emoção que está ali separadinha em um cômodo, ela vai ficando cada vez mais próxima de você, você vai ficando cada vez mais apertado contra essa emoção e ela vai tendo cada vez uma significância maior na sua vida e vira meio que uma bola de neve, você fica preso nisso. E a ideia de aceitação é justamente você não ficar preso nisso, você deixar o espaço da emoção, mas você expandir em vez de retrair a sua casa, você ter esse repertório, você se expor mais, você fazer as coisas que são importantes para você. Enfim, são duas estratégias possíveis e a ideia hoje em dia que a gente vê é você saber identificar contextos em que cada estratégia pode ser mais útil. Se eu fazer tal estratégia, qual que é a consequência a curto prazo? Qual que é a consequência a longo prazo? Em qual situação é melhor eu fazer essa estratégia, outra estratégia e por aí vai. E para isso é necessário outra coisa muito importante, que é você saber identificar suas emoções, você saber identificar o que você está sentindo, você saber nomear. Isso é outra coisa também importante de trabalhar. A depender do histórico de vida da pessoa, algumas pessoas têm mais facilidade com isso, outras pessoas acabaram não desenvolvendo isso ao longo da vida, então tem que treinar um pouco mais, tem que ter um pouco mais
de experiência com isso. Mas isso é importante justamente para você entender, essa situação, essa pessoa, esse acontecimento está me gerando tal emoção, qual estratégia pode ser melhor, eu preciso de alguma estratégia, essa emoção está se mostrando como algum obstáculo na intensidade, na duração que ela tá, e daí você vai fazendo esse passo a passo. Por que que isso é importante? Porque não existe uma estratégia única que vai funcionar para tudo e que sempre é legal de usar. Depende muito de situação para situação, depende de contexto para contexto. E no dia a dia é muito mais difícil de fazer isso lá na frente do estímulo do que necessariamente quando você está aprendendo e está testando. Então a ideia de treino, a ideia de você conseguir variar, de você conseguir analisar, é essencial quando você pensa em utilizar essas estratégias. São importantes, são muito úteis, mas não são algo fácil e também não é algo, uma regra única para tudo, né? Enfim, era isso que eu queria falar hoje sobre regulação emocional e emoções. Se tiverem algum comentário, alguma dica, alguma dúvida que eu souber responder, deixem aí. E até mais.